A gente falou um pouquinho das doenças infecciosas e os métodos de diagnóstico que a gente faz lá no laboratório LabVirpa, aqui da UFAC. É um trabalho, um serviço que está a produtor, a comunidade acadêmica? Sim, o produtor, a comunidade acadêmica pode usufruir do serviço e também a gente faz projetos de pesquisa utilizando esse laboratório. Durante a sua palestra, a senhora citou algumas doenças, né, que o produtor ele precisa estar bastante atento. Que doenças são essas e como que elas são transmitidas? Então, a gente tem a tristeza parasitária bovina, né, que é uma doença transmitida pelo carrapato, algumas moscas, e os micro-organismos principais é a Babésia e a Anaplasma. E no nosso laboratório a gente faz o diagnóstico por biologia molecular, no caso PCR, para diagnosticar essas doenças. Duas doenças que a gente está implementando o diagnóstico é a leptospirose e a neosporose. A leptospirose ela é bem importante porque no campo pouco se fala sobre ela e é uma doença que tem bastante, só que a gente tem índices, a gente não tem relatos, né, descritos, a gente não sabe exatamente como que o estado está. Então, é uma doença que tem que ficar atento porque é uma zoonose, pode passar para os seres humanos, causado por uma bactéria, e o bovino infectado é a principal fonte de infecção, porque ele elimina a bactéria na urina. Outra doença é a neosporose, que também é causada por um protozoário, e essas doenças afetam os índices reprodutivos. Então, os animais podem ficar assintomáticos, ou às vezes uma fêmea aborta, pode ter aborto esporádico, repetição de cio. Então, são doenças que o produtor tem que ficar atento, porque às vezes ele acha que o problema é outro e, na verdade, é uma doença da reprodução. E também a leucose enzótica bovina, que é uma tese de doutorado de um aluno, que ele já está finalizando, é uma doença causada por um vírus e é muito importante também na bovinocultura de leite, por causar perda produtiva. E uma das alternativas que a senhora até comentou é sobre, tipo, no caso dos animais, dos cachorros, né? Eles não estarem ali em contato com esses animais. Que outras dicas a senhora poderia dar? Na verdade, existe a neosporose, né? O cão tem um papel muito importante na transmissão, porque é ele que elimina os cistos nas fezes e pode contaminar o alimento dos bovinos, principalmente o pasto, né? Então, no caso dos cães, muitas vezes eles não têm sinais clínicos tão exacerbados, então a gente não percebe. Só que no caso dos bovinos também pode dar aborto, problemas reprodutivos. Então o produtor tem que ficar atento aos cães nas propriedades, não deixar eles ficarem em locais que os animais, que os bovinos se alimentam e tudo mais, né? Agora, professora, para a gente finalizar, o produtor ele meio que identificou isso, né? Ele está em caso de investigação ou até mesmo já tem um laudo, né, dizendo o que acontece, né? Até que ponto o nosso estado, né, os órgãos de fiscalização e também o próprio produtor, ele tem que ficar atento. Qual é a máxima disso? Qual a importância desse estar atento? Na verdade, ele tem que tentar descobrir qual doença está no rebanho dele. Para isso ele precisa fazer técnicas de submeter alguns animais ao diagnóstico, porque é muito difícil de descobrir, né? E sempre o principal cuidado é ao comprar ou adquirir um animal, porque às vezes o rebanho dele está livre de uma doença e ele compra um animal sem testar e aí ele introduz a doença no rebanho dele. Por isso que tem que haver toda a necessidade de consultar um médico veterinário, né? Fazer todos aqueles acompanhamentos de praxes do animal, exames, né? Isso mesmo.